Olá, Flor, Pai do Senhor, bom dia, tudo bem? Então, bora responder a primeira pergunta aí, né? Se o seu marido sente de falta, né, do lar de vocês, da vida de vocês, se por um acaso ele se lembra, né, de tudo que ele tem, da família, as coisas mesmo, a vida confortável, né, a qual vocês sempre viveram e tudo. Então, Flor, deixa eu te falar primeiro o que que acontece. A pessoa que está sob a condição dos nossos maridos, eles fizeram uma opção. Primeira coisa que você tem que pensar: o adultério, essa vida que ele está levando, para você entender o que está passando na cabeça dele hoje, você precisa olhar ele como você olha um usuário de droga. Mesma coisa, não tem diferença, tá? O que que o usuário de droga faz? Tem a vida familiar, não tem? Tem a mãe, tem o pai, tem as coisas, tem tudo dentro de casa. Mas eles fizeram uma opção. Qual foi a opção? Viver na rua por conta do vício. Aí você olha assim, tem gente rica, gente pobre, né? Gente mais ou menos, que faz o quê? Abandona aquela vida. Às vezes tinha um emprego massa, às vezes tinha uma vida familiar confortável, vivia, né, na casa dos parentes e tudo, mas escolhe a vida de rua, aquela vida miserável, aquela vida jogada na sarjeta por conta do quê? Por conta do vício. É a mesma coisa, é o adultério. Só porque o adultério, ele é um vício no, nesse pecado de fazer o sexo com uma pessoa que não é o seu cônjuge. A única diferença é essa, mas ele é viciante tanto quanto do mesmo jeito. Não tem diferença. Só que ele se lembra, ele deseja voltar, ele tem hora que ele olha assim e fala: o que eu tô fazendo na minha vida? Não era para eu estar aqui. Por que que eu não consigo voltar? Porque ele está preso. Preso aonde, Ana? No pecado. Ele sabe que se ele voltar, ele vai ter que renunciar, vamos botar aqui entre aspas, o vício. E ele não quer renunciar ao vício. Ele está ligado no vício. É a mesma coisa de um usuário de droga. O usuário de droga, ele lembra da família, ele lembra do pai, ele lembra da mãe, né? Ele fala: gente, o que que eu tô fazendo aqui? Meu pai, minha mãe, minha família, meu povo, cadê? Ele lembra de tudo, mas ele continua no estado de rua. Por quê? Porque ele não quer largar o vício. Porque ele sabe que para ele ter a convivência com a família, sabe que para ser restaurado o lugar, o que ele possuía, e ter de volta, né, o respeito, o seu lugar no seio familiar, ele vai ter que largar o vício, ele vai ter que largar o adultério, ele vai ter que largar a pessoa, mas ele não consegue. O vício de estar no adultério, esse pecado, ele está entranhado e ele não consegue ficar sem. Então ele se submete a uma vida muito mais vergonhosa, ele se submete a uma vida de privações, né? Porque há muitos casos não. Tem casos aí que o marido sai de casa, né? Às vezes ele fica na vida confortável e a esposa e os filhos é que saem, sabe, com a mão na frente e outra atrás. Mas a grande maioria dos casos, o que a gente vê é justamente isso. É o marido saindo de casa com uma mão na frente e outra atrás e vivendo uma vida que você olha e fala: não tem lógica que o fulano tá se submetendo a isso aqui, não. Tem lógica que o fulano tá vivendo isso aqui, não. Como que aguenta? Como que dá conta? Como que não pensa melhor, né? Tá jogando a vida fora, tá jogando tudo fora. Mas é assim, é só você começar a encarar
o adultério como um vício de droga, assim, que é o mais que a gente conhece, né? Mesma coisa, não é assim que eles fazem? Então, assim, o pecado do adultério, gente, vicia a carne. A carne fica viciada. A carne quer pecar com o outro, porque não é porque o outro faz, né, melhor, que tem gente que fala, não, é porque a amante faz tudo que ele quer na cama, é porque a amante faz aquelas nojeiras que a esposa não faz, é porque não, 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 não. Às vezes nem é tão assim. Mas o que é que faz com que a contaminação do pecado? A carne, gente, é a coisa mais suja, mais podre que existe. É a tal da carne. Quando a gente fala o pecado da carne, você imagina podridão, porque é isso que a carne gosta. A carne sempre ela vai pender para o pecado, é a natureza caída, é a nossa natureza adâmica. Então sempre vai ser delicioso, maravilhoso, satisfatório, vai ser algo assim que vai nos levar assim em êxtase, é o pecado. Só que o pecado também, ele tem um fim trágico, que é o quê? É a morte. É a morte espiritual, é a vergonha social, é a falta de reconhecimento, é a falta de você não ter mais como que eu vou dizer? As pessoas não te veem mais como aquela pessoa, é como se você deixou de ser. Tudo que você era sumiu no momento em que você decidiu e optou por fazer o que era errado. Tá entendendo? Então, essa vergonha, esse, essa desvalorização, né? Ao fato que muitos homens, para ter uma vida, né? Porque com certeza, a grande maioria dos homens não conquistaram essas amantes em vidas de privação. A grande maioria mente, né? Que tem uma grana, que é controlado financeiramente. Para o quê? É justamente para atraí-las, né? Para eles, né? A grande maioria mente, fala que tem dinheiro, vai faz uma viagem, mas parcela em não sei quantas vezes e vai se afundando em dívidas. E aí, quando, né, você vê, a pessoa tá lá vivendo uma vida de privação, uma vida correndo de meio mundo de gente, porque tá devendo duas pessoas, Deus todo mundo. Mas para quê? Para sustentar o vício, igualzinho drogado. Não é drogado, mas é assim? Aí começa a roubar, começa a fazer coisa errada, começa a envolver com pessoas erradas. Aí logo você tá com notícia aí que fulano tá mexendo com não sei o quê, fulano tá fazendo não sei o quê, e você fala, meu Deus do céu, como assim? Né? Você não reconhece mais aquele homem. Por quê? Porque um pecado chama outro pecado mesmo. Então, geralmente eles vão fazer coisas que quando estava na sua companhia você nunca viu ele fazer. Por quê? Porque o vício de sustentar aquela vida, o vício de continuar, né, tendo aquela vida miserável de pecado, vai sempre falar mais alto até do que a honra, né, os princípios. Então, é por isso que às vezes você fica assim, será que não lembra? Será que não vê que está vivendo essas coisas? Será que não vê que está acabando com tudo? Será que não vê que está destruindo tudo, né? Não, não vê. Na realidade, é uma coisa muito, muito estranha quando essas pessoas vivem, né? Essa vida de pecado, essa vida de adultério e tudo mais, parece que o tempo para elas não conta da mesma forma que a gente. Eles não vê o tempo passar. Quando eles virem, já passou tanto tempo, eles olham assim e falam, nossa, mas né, tá tudo tão diferente, eu ainda continuo no mesmo lugar.
É muito complicado isso, sabe? Envelhecem, adoecem, as coisas se tornam cada dia mais difíceis. Não é uma vida, né? O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz isso e essa é a maior verdade. O salário do pecado é a morte. Por mais que o cabra, às vezes, saiu do casamento cheio de grana, cheio de coisa, né? Que tem uns casos que o cara passa a perna na esposa, né? Dá um jeito de mentir o patrimônio. Mas no final, a gente vai ver o quê? Destruição. Porque a palavra diz isso em Provérbios 5, né? Que o adultério, ele causa um arrombo na vida da pessoa, né? A gente tem que olhar para a Bíblia e detectar a verdade do ensino, que no final sempre vai ser destruição. Então, talvez o que você está vendo hoje é justamente o fruto de toda uma vida praticando, né? Porque tem muitos homens também que traem as suas esposas uma vida inteira. Aí chega uma determinada pessoa, eles decidem abandonar a família por causa dessa pessoa. Mas o fim sempre vai ser tragédia. Nunca você vai ver o final de um adúltero, né? Sendo uma vida vitoriosa, sendo uma vida de alegria, uma vida de paz. Ainda que o Instagram mente pra caramba, né? O Instagram fala que não, o Instagram fala que tá tudo bem, né? As fotos sempre são nos melhores lugares, as fotos sempre são como se diz, como se estivesse vivendo a melhor fase da vida, mas isso é a mentira de Satanás, né? Há sim muita tribulação, há muita vergonha, há muita falta de dinheiro, tá? As pessoas que não sabem o quanto que andar fora da presença de Deus causa opróbrio, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, ele lembra de tudo isso. Ele lembra do quanto ele era amado, do quanto ele era respeitado. Ele sente saudade dos filhos, ele sente saudade do convívio, ele sente saudade de casa, mas ele não consegue voltar por causa da prisão. A prisão do pecado, a prisão de manter o vício, igualzinho um drogado. Mas tem uma boa notícia. Deus ele cura, Deus ele liberta, Deus ele salva. A gente nunca pode deixar de entender isso, de que tudo está na mão de Deus. Se Deus verdadeiramente entrar na causa e ele salvar a pessoa, tudo isso cai por terra, porque o sangue de Jesus é o que nos lava, é o que nos limpa, é o que nos redime e o que nos transforma. E se não fosse, né, o sangue de Jesus, hoje nós também talvez poderíamos estar até piores do que eles, né? Se não fosse a misericórdia, a graça do Senhor, talvez a gente poderia até estar em caminhos muito mais tortuosos. Então, não podemos olhar para essas pessoas e pensar assim: ah, nunca vai mudar, nunca vai conseguir. Ah, porque não quer. Ser santo ninguém quer. Ninguém quer ser santo, ninguém quer parar de pecar, ninguém quer. Se a gente for olhar, ninguém quer isso. Mas o Senhor nos quis, o Senhor nos chamou, o Senhor teve misericórdia das nossas vidas e nos deu, né, a salvação, nos deu o reino como herança e nós vamos fazer a nossa parte. Nós devemos orar, repreender, né? Pedir ao Senhor que venha tirar as escamas dos olhos, trazer iluminação, né? Tirar as escamas mesmo, fazê-los enxergar, né? Para que Deus venha entrar e a voz do Espírito Santo venha convencer do pecado, da justiça e do juízo. E quando isso acontecer, aí você vai ver uma nova fase, aí você vai ver essa pessoa muito envergonhada, totalmente destruída, essa pessoa perdida, essa pessoa num arrependimento. Como é que eu posso descrever o arrependimento de uma pessoa que, quando ele enxerga os caminhos e tudo o que fez,
Gente, dá dó. Por mais que você ache que você está sofrendo, por mais que você ache que você é quem está, né, nesse lugar de humilhação, você vai descobrir que não. Quando tudo isso, né, Deus descortinar tudo e o coração dele ter a noção do que ele fez, você vai ver uma. Aí que você vai ver o tanto que não compensa viver no pecado. Porque é uma vergonha, é uma, é uma tristeza sem fim, sabe? Que a pessoa chega totalmente destruída por dentro, pela culpa, sabe? Pela vergonha, pela dor, porque a gente acha que só a gente que foi traído é que ficou com a parte pesada do negócio. Isso não é verdade. O outro que traiu, o outro que está no pecado, vem muito mais machucado. Nós temos alguém para curar as nossas feridas, que é Cristo Jesus. Eles não têm isso. Então chega a dar dó, chega a dar pena. E aí é a hora que nós que estamos curados, nós vamos o quê? Curar esses corações, né? Conduzi-los para o centro da vontade de Deus, né? Sermos essas mulheres que edificam, né? Essas mulheres que consolam, abraçam e Deus vai restaurando, né? Reconstruindo aquilo que o inimigo roubou e destruiu. Amém? É mais ou menos isso, tá bom? Fica na paz do Senhor, amada.